Preciso falar sobre uma proposta de 3 bilhões de reais para a compra da SAF do Corinthians. A SAF é um movimento antigo, criado para tentar fazer com que torcedores do Corinthians assumam o controle do clube, promete captar 3 bilhões de reais. Seria a alternativa mais viável para tirar o Corinthians do enorme caos financeiro. Dívidas na casa dos 2 bilhões e 800 milhões de reais, além de juros que tiram dos cofres alvinegros 1 milhão e 200 mil reais por dia. A proposta apresentada ao presidente Osmar Stabile é detalhada em 10 páginas e aposta na redemocratização das SAFs no futebol brasileiro. O controle não seria entregue a uma pessoa ou a uma entidade, e sim a um grupo de torcedores corintianos. As ações com direito a voto pulverizadas entre sócios do Corinthians e integrantes do fiel torcedor. Esses aportes iniciais partiriam de R$ 250 reais por CPF. Importante contar que além de sócios e fiéis torcedores do Corinthians comuns também poderiam fazer parte desse movimento. Você gosta da ideia? O que pensa dessa história? O que eu posso contar é que tanto o presidente Osmar Stabile quanto demais integrantes do Conselho Deliberativo são radicalmente contrários à ideia e têm procurado, sempre que possível, minimizar os efeitos da Safiel, porque eles sabem que se o Corinthians for, entre aspas, vendido para a Safiel, Stabile e todos os seus diretores e conselheiros perdem autonomia e passam a não ter nenhuma utilidade na vida política alvinegra. Só para completar o noticiário, registrar que o Ministério Público transformou Osmar Stabile em investigado. Tudo por causa da apuração em relação à contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube. As notícias no Corinthians, várias delas, seguem bastante negativas. Você gosta da ideia da Safiel? Você aportaria seu próprio dinheiro para virar um dos investidores do seu clube? Já use espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians acaba de expulsar mais 2 dirigentes. Depois das saídas de Duílio Monteiro Alves, André Sanches e também Augusto Melo, nessa segunda-feira caíram Claudinei Alves e Valmir Costa. Eles eram diretor de futebol e diretor adjunto de futebol, ambos das categorias de base, na era Augusto Melo. Essa dupla foi a grande responsável pela contratação de 87 atletas para as categorias amadoras do Corinthians. Desses 87 atletas, menos de 20 sobraram depois que Augusto Melo e companhia deixaram o clube. Só 7 deles conseguiram ser utilizados e 2 atletas foram capazes de disputar pelo menos 20 jogos. Todas essas dispensas dos atletas que não interessavam podem se transformar em ações judiciais ao custo de R$ 1.250.000. E tudo isso fez com que o conselho, ou melhor, a comissão de ética de sócios do Corinthians determinasse a expulsão de Claudinei Alves e Valmir Costa. Se alguém ainda tinha dúvida de que a passagem de Augusto Melo foi das piores coisas que já aconteceram na história do Corinthians, o tempo vai reafirmando a cada nova informação que surge. A expectativa do torcedor corintiano é de que com essa série de expulsões, os próximos dirigentes que passarem pelo clube tenham muito mais juízo e responsabilidade para que não tenham sua honra ferida com uma expulsão como as que a gente tem anunciado. Bora falar do noticiário do Corinthians, então fique atento, se você está aqui nesse vídeo, se ligue na Salazar TV, porque para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir por temas, então comecei a gravar agora, mas devo gravar aí de 4 a 5 vídeos sobre temas diferentes do Corinthians, então fica de olho aqui na Salazar TV, aproveita e se inscreve para ficar muito bem informado, tá certo? Bora lá, porque hoje eu vou falar um pouquinho de política nesse vídeo. De política, eu quero resumir para vocês algumas situações que eu tenho apurado dentro do Parque São Jorge, dentro do Ministério Público, tentando entender as situações dos conselheiros e também das articulações políticas e da atual diretoria. O que eu posso passar para vocês? Vocês perceberam que o Armando Mendonça preferiu se licenciar do cargo por 30 dias. Isso significa que ele pode voltar sim. Não está descartada a possibilidade de Armando Mendonça voltar depois desses 30 dias. Esse é um ponto. O segundo ponto é que tanto o Armando quanto o Osmar Stabile devem responder ao processo de impeachment. O Armando, inclusive, conseguiu uma liminar para interromper o processo dele
essa liminar que Leonardo Pantaleão vai responder, se é que já não respondeu ao juiz, e vai tentar derrubar de fato essa liminar para que o processo continue como ele está. O entendimento do Pantaleão é que não tem nada de errado. O entendimento do Armando Mendonça é de que o processo pode e deve acontecer, mas não desta maneira, de que o rito precisaria ser corrigido. O Pantaleão entende que não há erro no rito e vai tentar convencer o juiz disto. A gente vai ter que aguardar, mas de qualquer maneira, é a tendência muito provável que o Armando vá para o Conselho Deliberativo, sim, dentro do artigo 107, se as coisas continuarem transcorrendo como estão dentro da Comissão de Ética do Conselho, a não ser que o Armando consiga, na Justiça, impedir, de fato, até o fim, que o caso dele corra dentro do artigo 107, que é a luta dele na Justiça. Já o Osmar Stabile está com 2 casos para responder sobre o impeachment, um relacionado ao acordo que ele fez com a Receita Federal, o outro com a empresa de segurança completamente irregular. Inclusive, a informação documentada de que o Osmar mentiu para o compliance ao dizer que era apenas uma consultoria e não era, de fato, era uma segurança, inclusive armada, e o Osmar Stabile passou a informação de que era apenas uma consultoria para o compliance do Corinthians, que ali fez ressalvas baseado nisso. Então tem esse agravante. Qual que é o panorama que eu posso resumir essa história para vocês? Pelo que eu estou escutando, isso não é opinião, é informação. Osmar Stabile acredita que pode se livrar de uma eventual expulsão costurando apoio político com os vitalícios e com o grupo da Renovação e Transparência, o grupo de André Sanches. Basicamente, com estes apoios, Osmar Stabile entende que pode se livrar de um impeachment no Corinthians. É dentro do Conselho, com apoio político, articulando politicamente, que ele acredita que ele tem condições, e de fato tem. Agora tem um pouco de opinião aqui. Pelas apurações que eu tenho, Osmar Stabile tem possibilidade de se livrar de uma punição drástica como essa, porque ele sim tem muito apoio político. Você pode concordar, você pode discordar, mas ele joga o jogo e com apoio político, com voto, ele pode se livrar. Porém, eu quero lembrar que se tudo continuar como está, vai ser voto aberto. Com o voto aberto, estes apoios costumam ficar mais difíceis de serem concretizados. Já visto os últimos casos que nós temos acompanhado. Então, assim, com o voto aberto, tudo fica mais difícil. Mas não descarte Osmar Stabile se livrar com o apoio político do Conselho Deliberativo, ali, principalmente por causa de vitalícios e a turma do Andrés, como o pessoal costuma falar. Já o caso do Armando Mendonça me parece muito mais delicado. Se ele não conseguir, na Justiça, mudar o rito, ele vai responder pelo artigo 107. E se ele for para o Conselho Deliberativo dessa maneira, no plenário em voto aberto, pelo que eu escuto, ele cai, ele sofre a expulsão. Portanto, resumindo para vocês, o que me parece hoje é 10 de junho, quando eu estou gravando esse vídeo, o cenário hoje que se apresenta determina que Osmar Stabile pode sofrer o impeachment e a chance dele se livrar é real, costurando apoio político dentro do Conselho. Armando Mendonça pode sofrer o impeachment e a chance dele se livrar é pelo judiciário. É com ação judicial, é conseguindo aval da Justiça para mudar rito e anular alguma coisa. É no judiciário que o Armando pode se livrar. No Conselho, ele provavelmente cai. Osmar Stabile, não sei se cai no Conselho, pelo que eu estou apurando, tá certo? E agora tem um outro ponto aqui, muito importante. Maria Ângela, Paulo Juricic e Ronaldo Tomé foram expulsos pelo plenário do Conselho Deliberativo por causa da tentativa de golpe. Mário Mello passou mal. Eu sei, ninguém acredita que ele passou mal, todo mundo alegando, né, que ele usou isso para ganhar tempo, para costurar acordo. Enfim, faz parte, pode ser expulso, talvez, deve ser expulso. Mas
A grande polêmica do Parque São Jorge nesse momento, as grandes articulações políticas, o que tem se falado, o que tem sido conversado, o que estão tramando está em volta das punições que ainda serão votadas sobre os outros conselheiros participantes daquela tentativa de golpe. Porque nós temos outros casos que não geraram a sugestão de expulsão da comissão de ética. Por exemplo, o Rodrigo Gonzalez foi sugerido, se eu não estiver enganado, uma suspensão dele. O Peterson foi sugerido, se eu não estiver enganado, que eu não estou com isso na mão agora, uma advertência a ele, algo assim. E para o Claudinei e para o Valmir, lá nos associados, porque eles não são conselheiros, eles foram expulsos. Isso aí gerou dois sintomas. O primeiro deles, principal, tem muita gente indignada porque está na cara que fizeram acordos políticos e muita gente está indignada com a sugestão da comissão de ética. Ué, o Claudinei foi expulso porque estava na sala, mas o Rodrigo Gonzalez estava ao lado dele. Inclusive tem vídeo dele gravando a Maria Ângela. Dá para ouvir a voz do Claudinei, isso foi publicado pelo GE à época. Todo mundo viu, né? Todo mundo assistiu esses vídeos. Peraí, por que o Rodrigo Gonzalez, que está lá dentro, está inclusive fazendo vídeos e enviando, vai ser suspenso e o Claudinei vai ser expulso? A galera está entendendo que todo mundo tem que ser expulso, mas por que expulsa um e o outro não, se ambos estavam no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, apoiando inclusive a mesma situação? O Peterson foi a favor, defendeu o Augusto, entrou com processos contra o clube para colocar o Augusto de volta no poder, não teve sucesso nessas tentativas, ou seja, além de apoiar e ainda acionar a justiça, dar o nome ali, a cara a tapa para isso, para apoiar uma situação que depois o clube entendeu como uma tentativa de golpe, ele vai ser advertido, enquanto o Valmir vai ser expulso, que em tese fez menos que ele, só entrou lá para dar apoio. Essas discussões, o que eu estou falando é opinião, tá? É informação, porque essas discussões estão acontecendo dentro do Parque São Jorge. E agora o que estão fazendo? Conselheiros e sócios querem que essas punições sejam alteradas. Eles gostariam que na votação você não tivesse apenas a opção de votar sim ou não, concorda ou discorda. Advertência, sim ou não? Pessoal, não tem que ser assim. Tem que ter advertência, sugestão da ética, e ou expulsão, ou arquivamento, ou suspensão. É isso que as pessoas, algumas pessoas, claro, querem. Conversei com o Leonardo Pantaleão, que me disse que não pode fazer isso, porque o plenário, antes da votação do Augusto Melo, que acabou gerando a expulsão dele, o plenário não permitiu que isso acontecesse. Decidiu em plenário, decisão colegiada, de que a votação deveria ser sim ou não para expulsão e acabou. Não deveria ter ali o que o advogado Augusto gostaria, colocado a opção de outras punições. Portanto, segundo Leonardo Pantaleão, se valeu para um, tem que valer para todo mundo. Houve uma decisão colegiada do plenário do Conselho Deliberativo dizendo que teria que ser assim, sim ou não, sem outras opções, então vai ter que ser assim para todo mundo. E aí eu começo a escutar então que as pessoas pretendem ou votar tudo não para reenviar um requerimento para que a Comissão de Ética reavalie, ou sugerir que a reunião, a próxima, as próximas não aconteçam, sejam adiadas e que a Comissão de Ética receba novos elementos, como por exemplo esse vídeo que eu estou citando, para que ela possa, com novos elementos, reavaliar, reconsiderar e soltar um novo parecer, para que então ele seja decidido no Conselho Deliberativo em plenário. Essas são as duas alternativas, mas de fato tem muita gente conversando e articulando para que as coisas não aconteçam como estão hoje, para que a reunião não aconteça como ela está hoje.
porque o julgamento de boa parte dos conselheiros é de que é um absurdo algumas pessoas ali sofrerem apenas advertência ou uma suspensão, mediante a expulsão de outros que cometeram um ato semelhante ou até igual em alguns casos. Isso está mexendo com o Parque São Jorge de uma maneira que vocês não têm ideia. E o pessoal está revoltado, dizendo que a comissão de ética se vendeu a articulações políticas. Eu estou escutando muito disso. E quando a gente fala comissão de ética, eu não estou falando do Leonardo do Pantaleão. Eu estou citando ali porque existem outros membros lá. Esses membros fazem parte de chapas, enfim, de politicagem do Parque São Jorge. E é essa a situação. A gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer, tanto no caso do Armando, quanto no do Stabile, quanto nesse agora aí da tentativa de invasão. Outra coisa importante, Ademir Benedito, Guilherme Stranger, 2 desembargadores, Alexandre Usni, advogado e ex-presidente do Conselho, tentaram o que o Felipe Isabella não conseguiu e também deram com a cara na porta porque a Justiça não concordou com a tentativa de alteração ou de anulação da Assembleia Geral. Os caras não querem de nenhum jeito que o texto base vá para a Assembleia Geral. Cascone não quer, Rosala não quer, Ademir não quer, Stranger não quer, Uzi não quer. Enfim, uma boa de uma galera não quer que o texto base vá para a Assembleia Geral, mas por enquanto, pela segunda vez seguida, pela terceira, né? Porque teve aquela do coletivo, e agora teve a do Felipe Isabella, e agora essa dos desembargadores com Alexandre Usni. Pela terceira vez, a Justiça diz: está tudo certo e a Assembleia pode sim decidir o futuro do Estatuto do Corinthians dessa maneira que está posta. Nesse ponto, eu dou a minha opinião. Que bom que a Justiça entendeu assim. E que lamentável essas pessoas. A democracia, cada um está pelo direito que tem. Eu sempre respeito muito a opinião de todo mundo, posso discordar, mas acho lamentável e até decepcionante enxergar algumas pessoas lutando por isso. Mas que bom que a Justiça assim decidiu. E Osmar Stabile tem um probleminha aí, né? Porque no Ministério Público agora ele virou investigado. Eu quero bem lembrar vocês que lá com Augusto Melo foi assim que tudo começou. Quando Augusto Melo foi chamado na condição de investigado e não de testemunha, ficou para o final e naquele final ele já foi com a machadada da Polícia Civil e do Ministério Público. Osmar Stabile está em maus lençóis a partir de agora como investigado. E dependendo do que o Ministério Público levar à Justiça, se houver esse recebimento da Justiça, o presidente do Corinthians pode ter problemas. Meus caros, o fato é que Osmar Stabile vai precisar de muita articulação política para também não ser mais um presidente empichado e expulso do Corinthians. Sem muita articulação política, ele não vai se salvar pelo andar da carruagem. Tá certo? Tem mais vídeos para vocês aqui na Salazar TV, para não ficar muito longo, eu vou parar este por aqui. Então inscreva-se no canal, deixe seu like, mande para os amigos aqui, sempre muita informação, apuração. E aí, fiel torcida, muito obrigado por você que ficou comigo até o final de mais um vídeo. De verdade, a sua presença aqui faz toda a diferença para o crescimento do canal e me motiva a trazer sempre as melhores informações do Corinthians. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, porque isso ajuda demais a espalhar o vídeo para mais corintianos que nem você. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreve agora para não perder nada. Ativa também o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão, porque aqui a informação chega sempre quente, direto dos bastidores. E não esquece de comentar aqui embaixo a sua opinião, porque eu leio tudo e gosto muito de trocar essa ideia com vocês. O canal é nosso, feito para quem vive o Corinthians no dia a dia. Quanto mais você participa, mais forte a nossa comunidade fica. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo corintiano que não pode ficar por fora das novidades, porque juntos a gente deixa essa informação chegar ainda mais longe. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pelo apoio e pela confiança de sempre. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais bastidores, informações e tudo sobre o Timão. Um grande abraço e, como sempre, vai Corinthians!